Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao período simples, complemento nominal. Professor, o que é um complemento nominal? Primeiro, sempre será um termo preposicionado, tá? Sempre será um termo preposicionado que vai completar o sentido de quê, professor? De um substantivo abstrato, de um adjetivo e de um advérbio. Então vamos lá. Na definição de complemento nominal, é um termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo e de um advérbio. Exemplificando, temos necessidade de carinho. Quem é o sujeito de temos? Nós. Aí você vai e pergunta, temos o que? Necessidade. Repare que você chega para necessidade e pergunta, necessidade de quê? Reparem que você está fazendo a pergunta para o nome, necessidade é um substantivo abstrato, e de carinho vai ser o complemento nominal. Por quê, professor? Porque ele está completando o sentido de um substantivo abstrato. O que é muito comum aqui? O aluno confundir com objeto indireto. Repare, se eu disser assim, necessito de carinho, eu tenho o mesmo termo sublinhado, o mesmo termo. Eu fiz a mesma pergunta, então reparem quanta semelhança. A mesma pergunta e a mesma resposta, só que aqui eu estou perguntando para o verbo. Se é verbo, é objeto indireto. E aqui eu perguntei para o nome, é complemento nominal. Vou dar dois exemplos análogos. Confio em você. Em você completa confio, objeto indireto. Tenho confiança em você. Em você completa o sentido de confiança, complemento nominal. Beleza? Completando o sentido de um substantivo abstrato. Agora vejam aqui. Sou. Eu sou, verbo de ligação, favorável. Predicativo do sujeito. Repare, ao relatório completa o sentido de favorável. E favorável é um adjetivo. Então, isso daqui vai ser um complemento nominal. Por quê? É um termo preposicionado que completa o sentido de um adjetivo. Olha que fácil, tá? E a última aqui. Agimos. Quem é que agimos? Nós. Nós agimos, verbo intransitivo. Contrariamente, adjunto adverbial de modo, as leis, quando houver crase, a preposição. As leis completam o sentido de contrariamente. Contrariamente é um advérbio, logo isso vai ser um complemento nominal, pois completa o sentido de um advérbio. Então, olha só que legal, que interessante. Complemento nominal é um termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo e de um advérbio. São três termos preposicionados que o aluno faz muita confusão. Complemento nominal, objeto indireto e esse outro aqui, ó. Agente da passiva. Vou aproveitar e explicá-lo aqui. O agente da passiva, qual é o requisito básico para que ele exista? O verbo está na voz passiva, tá? Então veja, o aluno foi ajudado pelo pai. O aluno foi ajudado pelo pai. Quem é o sujeito? O aluno. Quando eu digo o aluno foi ajudado, ele está sofrendo ação, então é o sujeito paciente. O sujeito paciente é quem sofre ação. E alguém vai realizar essa ação. Quem realiza é o pai. Se ele realiza a ação, ele é o agente. E ele é chamado de agente da passiva porque o verbo está na voz passiva. Se você recordar nossa aula verbal, vai ver que a estrutura do verbo ser mais o particípio caracteriza a estrutura da voz passiva analítica, tá?
Então, para que seja agente da passiva, o verbo precisa estar na voz passiva, né? O sujeito paciente. Então, veja. Complemento nominal, agente da passiva, objeto indireto. Cada vez você vai melhorando mais o seu conhecimento, tá? Então, vamos retomar? Complemento nominal, termo preposicionado. Completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo e de um advérbio. Objeto indireto é preposicionado, só que completa o sentido do verbo. Agente da passiva é preposicionado, mas é quem realiza a ação na voz passiva. Então, os três termos preposicionados, que às vezes o aluno faz confusão. Você vai ter vários exercícios que abordam essa diferença. Valeu, galera!